da Rede F Ecosol. Eita, aí, ó, gravado. Então, acreditamos que todos concordem e nos deem autorização de uso de imagem e som, não é isso? Então, minha gente, eu tinha, inclusive, preparado um poema para a nossa mística, mas eu não consigo ler aqui assim. Não sei se tem alguém aí que se disponibiliza a fazer a leitura. Mirela já chegou? Está aí entre a gente? Ou a gente deixa para depois? Não é? Eu não estou vendo a Mirela aqui. Mirela ainda não entrou, não, né? Então tá. Eu acredito que todas as pessoas aqui conheçam Valmor. Valmor foi nosso companheiro na coordenação da rede CCPs, não é? Até a transição, que foi a transição do governo e a transição da coordenação da rede. Isso já foi há 2 anos, né? A coordenação da rede TCPs agora já está, já vai mudar novamente. E agora, Tatiana levantou a mão aí. Só vou acabar de apresentar, vamos, apesar de que ele não se apresente, não, né? É só para confirmar se está sendo gravado, só confirmar se está sendo gravado essa apresentação, só isso. Está sendo gravado, eu pedi até autorização para todos aí, que todos se considerem autorizado, né, o uso de imagem e som, né? Então era isso. Valmor, então, hoje está na Secretaria da Presidência, né, Valmor? Deixa ele acabar de fazer o lanchezinho dele e aí falar também de Diogo, né? Diogo também eu ia falar assim, um lobo antigo do movimento da economia solidária, né? Assim como Valmor. Eu sou antiga do movimento da economia solidária. Eu tenho só 10 anos aqui na economia solidária. Mas, Diogo, então, já tem uma longa caminhada, um longo percurso, já esteve no fórum, já esteve na Senais, e é um vibrante. Mas Diogo também se... Não, na Senais não. Teve outro Diogo na Senais, mas eu não era eu. Ah, não era você, não. Ah, mas você já conhecia muita gente de lá, de antigamente, das coisas. Já veio caminhando juntos. E Diogo, ele, além dele ser um entusiasta da criação de incubadoras, não é? Então, ele hoje, além de ser o grande articulador da rede F Ecosol, ele está no comitê gestor do Proninc, hoje, atualmente, né? Então, quando eu chamei Valmor, que eu pedi para Valmor vir conversar com a gente, né? Valmor falou assim, mas eu já estou tão distante, já não tenho mais o que falar, só a história. Aí eu falei, mas é a história mesmo que a gente quer conhecer, né? Tem uma música que fala, o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir, né? Então, nesse momento de articulação do novo Proninc, que a gente está nessa força para que o Proninc volte a acontecer, eu acho necessário que a gente pense, a gente conheça, né, o que aconteceu antes, para a gente se articular melhor para construir um futuro melhor, não é? O que eu proponho que a gente faça aqui hoje é um bate-papo, né? Vou propor para os meninos de 15 a 20 minutos de fala cada um, não é? Eles se apresentem, depois o Amor fala um pouco da história, Diogo fala um pouco de como que está hoje, né? O comitê do Proninc, e depois a gente faça um tempo de debate, gente, até às 8 horas, no sentido de
da gente levantar os desafios que cada um sente, né, no seu campus, no seu instituto, com relação ao PRONINC. Eu estava falando, nós, nos institutos federais, nós temos incubadoras, né, que já são incubadoras, mas que estão sentindo muita necessidade de fortalecimento, né, de recursos, de amparo para tomar fôlego novamente, não é? E temos outras incubadoras, como a de Denise, né? Pego muitos projetos, é uma grande incubadora, com 15 campos, lá do IFRN. Temos, gente, pessoas, institutos, que estão querendo criar novas incubadoras. Essa formação de incubadoras é uma premissa hoje na rede, não é? E tem também aqueles que querem saber do que se trata, não é? Então, espero que Valmor, coitado, Valmor estava numa reunião, todo lá apertado, tarefado, nessa secretaria dessa presidência aí, e não teve tempo nem de fazer um lanchezinho para vir correndo conversar com a gente. E eu já estou falando para ele, pega a palavra, Valmor, conta para gente, fala de você, fala da história que você sabe, compartilha conosco a sua história, ou a história do PRONINC. Muito obrigada. Passo a palavra a Valmor. Solta o som, Valmor. Desculpa aqui, que entrou uma ligação, nós estamos... Depois eu vejo isso aqui. A vida aqui é dura, a vida é dura. Bom, boa noite para vocês. Como a Williana me deu só 10, 15 minutos, tá bem, porque senão... Né, Diogo? Eu gosto de falar 1 hora e meia e tal, porque daí aí o assunto fica bem organizado. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, nós somos todos colegas aqui dos institutos federais, né? É isso? Ah, muito bem. Beleza. Eu estou vendo aqui 2 pessoas que eu queria, desculpa aqui, eu queria fazer o registro. Uma, o Janilson Lopério. Eu queria saber se é o Janilson mesmo. Claro que é o Janilson. É eu mesmo, meu querido. Porque catarinense de Blumenau que se encontra é um negócio meio um milagre aqui, né? Então, eu queria deixar. Eu tenho aqui o Jurandir Domingues Júnior. Eu queria saber se é o Jurandir, lá da universidade também, lá de Blumenau. Prazer enorme. Janilson, um grande abraço. Janilson, que bom ver você aqui. Grande abraço, amor. Tá bom? O Jurandir, daqui a pouco, ele se manifesta. Bom, boa noite para vocês, todas e todos. Não sei, estou tentando aqui pelos nomes, ver quem a gente conhece e tal, mas... Então, eu estou aqui, no anexo da... Prazer em te ver, amor. É você mesmo, então é você mesmo. Jurandir foi meu estudante lá na Universidade de Blumenau. Maravilha. Depois me coloquem o contato de vocês aí no chat aí para eu anotar, para a gente se comunicar. Bom, então eu estou aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria Nacional de Participação Social. Eu, desde a década de 90, né, milito na economia solidária e agora, por circunstâncias, eu acabei aceitando aqui o convite para ajudar aqui na política de participação social, né? Eu brinco que eu saí na análise marxista clássica, né? Eu saí da estrutura, da agenda estrutural na economia para a agenda da superestrutura, né? Da política. Então, mas o tema é democracia, né? Democracia participativa. Bom, eu, nesse momento, já sou professor aposentado da Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina. Janilson e Jurandir, né? São daquela região lá. E
e foi a universidade onde eu atuei desde 1987. Né? E foi a partir, né, da minha militância social e acadêmica que eu cheguei nas incubadoras tecnológicas e cooperativas populares, as ITCPs, e eu vou contar um pouquinho da minha relação, então, com essa trajetória aí das incubadoras. Tá? Bom, qual era o contexto, né? O contexto, então, a gente já está... nossa geração, né? A minha geração, né? Não de vocês não, mas a minha geração é a geração em que a juventude, né? O início da nossa carreira, os estudos e tal, foi naquele contexto da crise, né? do capitalismo na década de final da década de 70, início da década de 80, e vários países, né, do Sul, né, e praticamente a América Latina, chamada crise da dívida externa, e que teve um impacto dramático, né, nas economias e, obviamente, na vida das pessoas ao longo da década de 80, e que, do meu ponto de vista, contribuiu aquela crise para deslegitimar os estados autoritários, os governos ditatoriais, né, e que implantaram um modelo de desenvolvimento econômico com as ditaduras militares a partir da década de 60. Né? Bom, isso é história, todo mundo conhece, sabe. Mas essa crise dos anos 80 é uma crise que ela foi acompanhada, né, por aquilo que foi a nossa experiência de luta política, né, a minha experiência de luta política nos anos 80, né, que eu chamo assim das lutas democráticas, né, da democracia. E é um contexto também, né, em que não só você tem uma crise profunda, né, vamos dizer assim, do modelo de desenvolvimento capitalista, né, que se internacionalizou com as multinacionais, né, e assim por diante, mas também a década de 80 marcou muito a esquerda pela crise da experiência do socialismo real, socialismo soviético, né, e que simbolicamente aí é a queda do Muro de Berlim. Então, nesse contexto, né, a esquerda, né, os movimentos críticos, né, principalmente na América Latina, eles ficaram muito numa perspectiva, né, de centralizar a agenda e a pauta e o debate e a luta política em torno da democracia. Né? Então, a democracia é a síntese daquilo que foi, né, a organização e a luta. Né? Agora, a democracia não só do ponto de vista formal, né? Enfrentamento da ditadura, direitos políticos, né? Direitos civis, né? Mas a democracia no sentido que eu vou chamar substantivo, né? Ou seja, a luta por democracia era no sentido de alterar a estrutura de organização e funcionamento da sociedade, que não tinha perspectivas aí, de fato, de emancipação e melhoria na condição da vida do nosso povo. Bom, aí foi um período muito importante, eu vou ficar aqui no Brasil, na América Latina, em que um movimento muito forte, né? Um movimento muito forte, organização muito forte, que envolveu estruturas tradicionais, tipo a Igreja Católica, né, que teve uma mudança na América Latina muito expressiva, com a teologia da libertação, com as comunidades de base, mas o movimento sindical, né, também, com o chamado, na época a gente chamava o novo sindicalismo, né, e do ponto de vista político, a emergência de movimentos sociais, né, expressivos, né, na sua capacidade de organização, mobilização e incidência política, né, que ainda permanecem hoje, por exemplo,
né, a luta pela terra, né, o MST, né, que para nós naquele momento era uma novidade, né, a emergência disso. E o patrono da economia solidária no Brasil, Chico Mendes, né, as lutas dos seringueiros, né, dos atingidos por barragens. Então, movimentos se tornaram nacionais, né, de forte organização, mobilização. Se criou a Central Única dos Trabalhadores, né, se criaram partidos políticos novos, né, como o Partido dos Trabalhadores. Então, foi um período assim muita força, né? E do ponto de vista, né, político, teórico, né, muito no sentido de uma leitura do que é um movimento em torno da democracia. Isso foi na década de 80, e dentro das universidades, esse movimento democrático ganhou muito espaço nas universidades, né? Então, uma articulação muito forte das universidades com esses movimentos e assim por diante. De forma que, né, era comum, né, militantes sociais, né, tendo possibilidade de atuar nas universidades ou vice-versa, ter uma conexão muito forte. Bom, isso, né, década de 80, e foi um período aí em que, do meu ponto de vista, surgiram as bases do que hoje, né, mais recentes, não históricas, passadas, mais recentes do que hoje se chama de economia solidária, ou dessa relação entre economia e democracia. Bom, a questão é que, não vou me deter aqui, né, porque eu gosto muito de analisar isso e retomar, mas não temos tempo para isso. O período seguinte, né, da década de 80, qual foi a saída da crise? A saída da crise foi uma derrota das lutas democráticas, né? No primeiro momento, conquistas importantes, que é a Constituição de 88, por exemplo, chamada Constituição Cidadã, mas no final da década de 80, né, nós tivemos esse movimento, né, das lutas democráticas, das organizações democráticas, sofreram uma derrota política, que não foi só uma derrota eleitoral nas primeiras eleições presidenciais, mas uma derrota do ponto de vista da condução do projeto social e econômico, né, no Brasil e na América Latina, que vai se implementar na década de 90. Tá? E aí todo mundo conhece essa história, né, quando se começa a se implementar, por orientação, né, do Fundo Monetário Internacional, dos mecanismos, né, internacionais, o chamado modelo neoliberal, né, que tinha surgido nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, no final da década de 70, mas também com experiências aqui junto às ditaduras da América Latina, em especial a ditadura chilena, né, um modelo neoliberal. Esse modelo neoliberal ele é implementado, né, e que tem como uma consequência, né, gerar uma enorme contradição, né, chamada estabilidade econômica. Tudo isso foi feito em nome da estabilidade econômica, né, da estabilidade monetária e assim por diante, controle da inflação, e que teve como consequência uma crise social profunda, né, em setores tradicionais, né, da economia brasileira, como é o caso lá de Santa Catarina, no qual eu estava militando, né, o setor têxtil, né, Blumenau, setor de carvão, Criciúma, setor metal mecânico, setor... Bom, isso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, setores tradicionais da economia produziram quebras, né, muito profundas, né, econômicas, né, empresariais e desemprego. De maneiras que, na década de 90, a gente falava utilizar um conceito, passou-se a utilizar um conceito nas universidades e no movimento sindical chamado desemprego estrutural. Ou seja, a ideia de que nós estávamos passando por mudanças políticas, sociais, econômicas e tecnológicas, né, a chamada terceira revolução industrial, em que o desemprego seria um fenômeno que caracterizaria o futuro da humanidade, né?
Então, era esse o contexto, né? E aí, o que fazer frente a este fenômeno do desemprego, né, que não era um desemprego conjuntural, mas um desemprego estrutural. E, dentro disso, né, associado à crise social, né, miséria, fome, pobreza, né, e assim por diante. E surge no Brasil um movimento importante de luta contra a fome, organizado por um sociólogo, Betinho, né, e cuja agenda continua ainda hoje, né? Então, desemprego, fome, eram aquele conjuntura. E aí, dentro disto, né, na década de 90, então, o que fazer frente a isso? Né? Os movimentos sociais, as universidades e assim por diante, considerando que, do ponto de vista político, nós fomos derrotados em 89. Então, que resistência, que estratégias e assim por diante. Né? O movimento sindical assumiu uma postura importante, da chamada, né, sindicalismo cidadão, né, de tentar dialogar com os trabalhadores, proteger os trabalhadores desempregados, buscar alternativas e assim por diante. Nas universidades, trabalhadores começaram a se auto-organizar, né, na recuperação de empresas falidas e assim por diante. E aí que emerge essa perspectiva, então, da auto-organização de trabalhadores e trabalhadoras como uma forma de enfrentamento dessa crise provocada pelo neoliberalismo, desemprego, fome, pobreza, miséria e assim por diante. E os movimentos sociais, né, passam a adotar a economia solidária como uma das suas estratégias de, puxar assim, de resistência. E as universidades, né, muitas delas passando por processo de democratização interna, com a eleição de reitores, né, que vinham do movimento docente e assim por diante, também estão desafiadas a contribuir nesse processo. E é justamente nesse período que surge, então, né, no Rio de Janeiro, mais especificamente, né, dentro da campanha do Betinho, né, do enfrentamento à fome, né, a proposta, né, dessa metodologia que nós conhecemos como incubadora tecnológicas e cooperativas populares, né, naquele contexto, né, a experiência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, uma metodologia em que a ideia de incubadoras, né, estava muito presente nas universidades já, naquela mudança tecnológica e assim por diante, mas aí se pegou esse conceito, né, de incubar, né, empresas para levar a experiência para as comunidades, não trazer as comunidades para as universidades, levar a experiência para as comunidades para promover a organização econômica das comunidades sob forma cooperativa. O sentido prático disso era que as comunidades estavam próximas das universidades, prestavam serviços já para as universidades, de limpeza, alimentação e assim por diante, terceirizados, né, de forma terceirizada, e a ideia era ir nas comunidades organizar esses trabalhadores e trabalhadoras sob forma cooperativa e que teria nas universidades um mercado, hoje chamamos institucional, para prestar o serviço de forma organizada e não precarizada. Essa é a ideia da incubadora tecnológica de cooperativa popular, né? Colocar à disposição, né, o conhecimento e esse acumulado, né, de experiência da universidade com os movimentos sociais nas comunidades, né, para a auto-organização de trabalhadores. E foi nesse momento, né, em 1996, não bem nesse período, em que eu estava lá em Blumenau com um debate com o movimento sindical nas universidades, o que fazer frente ao desemprego, que alternativas e assim por diante e tal. E aí aparece essa tese da autogestão como forma de enfrentamento ao desemprego, né? Uma tese que foi apresentada e ganhou visibilidade um artigo do Paul Singer, né, na Folha de São Paulo, em 1996, em que ele defende
que a autogestão é a estratégia dos trabalhadores e das trabalhadoras para o enfrentamento do desemprego. E aí as incubadoras propunham a autogestão como uma estratégia de atuação das universidades por meio dessa metodologia. Como eu estava inserido no movimento, né, contra a fome, né, do Betinho, com grande visibilidade nacional, essa metodologia, né, lá do Rio de Janeiro ganhou apoio por parte do movimento e de empresas públicas que apoiavam o movimento contra a fome, né, e se criou aí, a partir da experiência do Rio de Janeiro, um embrião do que virou a primeira rede de incubadoras, com a criação de 5 incubadoras, né? Não lembro aqui exatamente todos, mas eu sei que Rio de Janeiro, Ceará, USP, Minas Gerais, e esqueci uma, eu acho que esqueci uma. Então, foram a primeira rede, né, que é um apoio com fundo de recursos das empresas públicas, Petrobras, Banco do Brasil, né, construíram um fundo de apoio à campanha da fome, e dentro disso a estratégia das incubadoras, né. Então, aí nós tivemos a primeira rede, né, de 5 incubadoras. Em 98, né, com recursos das empresas públicas, né, que compunham o chamado COEP, Comitê de Empresas Públicas, né, de apoio ao enfrentamento da fome. Em 98, né, nós tivemos uma eleição presidencial, consolida o modelo neoliberal, e aí se institui um programa importante chamado Comunidade Solidária. Então, o Singer apresentou, de um lado, a economia solidária fundamentada na autogestão, e o governo federal, né, coordenado pela primeira-dama, Ruth Cardoso, né, apresentou o programa Comunidade Solidária. Né? E aí, o programa Comunidade Solidária, Ruth Cardoso, né, professora da USP, tinha relação com a academia, Fernando Henrique, assim, propôs que as incubadoras integrasse o programa Comunidade Solidária. Né? E aí, aquela rede de 5 incubadoras fez o debate político, obviamente, né, e se negou, né, a integrar o programa Comunidade Solidária por todas as críticas, né, do que a Comunidade Solidária, como programa de política pública, era, ou seja, o outro lado, vamos dizer, da moeda do neoliberalismo como modelo econômico. E aí as incubadoras ficaram sem acesso a recursos, né, das empresas públicas, né? E aí que nós temos um segundo momento, né, do PRONINC, né, que é o apoio por meio da cooperação internacional, em que essas incubadoras foram incorporadas num projeto de uma organização, da qual eu participei também no processo de criação, na época, chamada Unitrabalho, Rede de Estudos e Pesquisas do Mundo do Trabalho, que era uma rede de universidades, de reitores progressistas, que constituíram essa fundação para justamente apoiar as iniciativas das universidades junto ao movimento sindical e aos trabalhadores. Então, via Unitrabalho, né, se conseguiu recursos, né, da cooperação internacional holandesa, né, e aí se articulou uma ação da Unitrabalho com a rede de incubadoras para dar continuidade, né, a esse apoio, a essa metodologia das incubadoras com a cooperação internacional. Isso foi de 99, né, 2000, 2001, até terminar esse programa de cooperação internacional. Depois teve um certo conflito entre o Unitrabalho e a rede de incubadoras, dentro desse contexto do projeto.
Em 2002, aí nós tivemos um outro momento, que foi a vitória do Lula, né, 2002, muita esperança no sentido dos movimentos, de que nós poderíamos avançar em políticas públicas, retomando, né, iniciativas de apoio ao movimento sindical, aos movimentos sociais e assim por diante. Claro que o contexto já era outro, não era do final da década de 80, os movimentos sociais, o movimento sindical já tinha sofrido muito, né, com o desemprego, com a precarização, com a criminalização, né? Nós tivemos, sobre as greves, assim por diante, um processo de criminalização brutal, né, sobre o movimento sindical e os movimentos sociais. E, ao mesmo tempo, né, Lula ganha a eleição depois de estabelecer alguns acordos, né, com o sistema financeiro, né, chamada Carta do Povo Brasileiro, de maneira que aquele modelo, né, mais radical de transformação não é o que pautou a política, mas com muito espaço para as possibilidades de iniciativas de apoio de políticas públicas, né, de apoio a essas iniciativas todas. E aí nós chegamos em 2003, né? Quem elaborou, né? Então, Paul Singer, que foi uma pessoa que elaborou muito isso, liderava muito isso, virou secretário nacional de Economia Solidária, né? Eu, que estava na universidade, né, fui convidado, integrei a equipe do Singer, né? Sônia Krupa, da USP, né, que estava lá coordenando a incubadora da USP, integrou a equipe da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, havia uma expectativa, de fato, de que, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, pudesse se configurar aquele programa, né, que desse autonomia às universidades, às incubadoras, né, não mais com cooperação internacional, mas com recursos de uma política pública, né, de apoio às incubadoras, né, naquilo que se definiu já, né, naquele primeiro momento, lá na década de 90, né, como o PRONINC, né, o Programa de Apoio às Incubadoras, no âmbito da COEP, né, do COEP. Né. E aí a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, criada pelo governo Lula, né, instituída no Ministério do Trabalho, retomou, né, a criação do PRONINC, em 2003. Né. Só que a Secretaria Nacional de Economia Solidária ela foi constituída em 2003 sem orçamento, porque quando você ganha um governo, você ganha o governo com o orçamento do governo anterior, né? Com a estrutura do governo, né? Da política pública do governo anterior. Somente no segundo ano de governo é que você organiza o teu orçamento enquanto governo, né? E aí a secretaria não tinha recursos para fazer a política de fomento. E o que a secretaria fez foi emprestar dinheiro dos outros ministérios. Então se criou o primeiro PRONINC, né, passando o chapéu, né, no Ministério do Desenvolvimento Social, no Ministério do Turismo e assim por diante, Fundação Banco do Brasil, e se criou aí o PRONINC, a partir de 2003, um fundo aí, mas que permitiu, né, à luz das experiências que tinha, a chegarmos, eu acho que nós, lá em Blumenau, em 99, quando nós criamos a incubadora em Blumenau, na FURB, foi a 19ª incubadora, se não me engano, né? Então, teve um processo importante. E em 2003, com o primeiro edital do PRONINC, né, que foi esse fundo, né, de vários ministérios e assim por diante, eu acho que foram 36 incubadoras, né? E para fazer a gestão disso, né, recriou um comitê gestor do programa, composto por representantes das incubadoras, organizadas nas duas redes, rede de TCPs, rede Unitrabalho, representantes dos ministérios, das agências de apoio, né, INEP, na época, foi a nossa agência de apoio, junto com a Fundação Banco do Brasil, e a partir daí se executou. Só um momento que o secretário está me ligando, eu preciso atender ele, senão vou ser exonerado, tá? Só um momentinho. Mas eu logo termino a minha história. Eu não sei se é porque eu gosto muito de história, gente, mas eu estou achando, assim,
interessantíssimo, né? O caso dele. E aí você, né? Ele tem que atender o secretário, assim, na hora que ele está contando a história. Eu adoro ouvir Valmor contar. Ele é bom demais. Ele está lá. É interessante, gente, que eu estou achando é que dos financiamentos, né? Porque o financiamento, essa coisa do financiamento é tudo do momento histórico mesmo, né? Da ajuda internacional. Era um momento em que isso estava acontecendo. Então, foi possível, né, a Unitrabalho ser criada como uma rede, né, de pesquisa ligada ao financiamento da ajuda internacional. E depois isso que ele fala aí, que no primeiro ano 2003, que passa o chapéu entre os ministérios, né? Olha como vai aparecendo as várias formas, as várias saídas que cada momento histórico vai propiciando encontrar soluções. Ele voltou aí, ó. Vai lá, Valmor. Desculpa, é que eu gosto de contar essa história, porque primeiro é a minha história, segundo que eu estou convencido de que fizemos uma coisa boa, né? E que merece ter continuidade. Então, desculpe, eu fico aqui empolgado, querer contar detalhes, assim por diante e tal, mas eu tenho mais 10 minutos, eu vou ter de sair, depois o Diogo continua a história e vocês dialoguem com o Diogo, e estão em boas mãos, obviamente, porque o Diogo é um grande companheiro que tem essa trajetória também toda, né? Então, voltando aqui. Então, 2003, o PRONINC vira uma das iniciativas, entre outras, né, sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi uma secretaria reivindicada pelo movimento. Aqui é importante considerar que, nesse período aí, de 96 a 2003, a economia solidária ela passa a ser uma ação, uma estratégia de muitos movimentos sociais. O MST passa a organizar cooperativas nos assentamentos, certo? O movimento dos agricultores familiares passa a apoiar associações e cooperativas. A CUT passa a organizar cooperativas de recuperação de empresas. Surge a Associação Nacional de Trabalhadores da Autogestão, né? FASE, que era uma organização, né, da sociedade civil, ainda do Rio de Janeiro, tem na economia solidária uma estratégia. O IBASE, né, que é uma outra ONG importante, a gente chamava ONG, mas é uma organização da sociedade civil das lutas democráticas, tinha a economia solidária como estratégia. Você tinha as universidades, você já tinha as primeiras experiências de governos municipais e estaduais com a economia solidária. Então, a economia solidária, naquele contexto, em 2003, ela vem com força, né? E ela ganha uma síntese importante no Fórum Social Mundial, no Rio Grande do Sul, né? Em que outro mundo é possível, se liga com uma ideia de outra economia é possível, e dentro dessa outra economia possível, a economia solidária é uma pauta dessa outra economia possível, né? E movimento das mulheres. Então, a economia solidária ela não surge, ela surge como uma estratégia dos movimentos sociais, né? Essa é a minha visão. E ela ganha essa força política, né? Então, não é um grupo de pessoas na universidade defendendo a economia solidária. Não. Nós tínhamos relação com o MST, nós tínhamos relação com a ANTEAG, nós tínhamos relação com a CUT, nós tínhamos relação com o Sindicato da Agricultura Familiar, assim como hoje temos relação com o movimento de catadores, com o movimento isso, aí e isso aí. Então, essa é uma característica importante do programa, né, das incubadoras, é a sua relação com os movimentos sociais, é a sua relação com as comunidades, né? E o projeto político-econômico não é da incubadora, é das comunidades, dos movimentos, né? E é isso que constrói. Bom, mas aí também é a minha militância em torno disso. E a partir disso, então, o PRONINC, as incubadoras, trabalham muito naquilo que a economia solidária como um todo passou a trabalhar, a ideia de que nós precisamos ter política pública para fazer com que essas iniciativas econômicas possam se desenvolver, possam ganhar força e assim por diante e tal. Os trabalhadores e as trabalhadoras possam, né, viver com dignidade
por meio dessas formas autogestionárias de organização. E o Pronink ele vai ganhando, né, adesão em torno disso. Então, em 2003, só que não tínhamos as estruturas, né, de política pública mais adequadas para isso. Então, o modelo era o edital. Abre um edital, que apresenta a proposta, seleciona a proposta, transfere recurso. FINEP é o meio de transferência de recurso. Fundação Banco do Brasil e assim por diante. Isso avançou, né, 2003, né, 36 incubadoras, depois teve mais um edital em 2007, já foi para 50 e poucas incubadoras. Depois, em 2011, foi para 86 incubadores. E o último edital, 2015, nós chegamos a 110, 114 incubadoras, aí, porque apoiamos muito projetos novos e assim por diante e tal. E aí você já tinha as primeiras experiências de institutos federais, né, que participavam desse processo, via Pronink, instituindo as incubadoras nos institutos federais, que era novidade para nós, institucional e assim por diante. Né? Desse processo todo, né, tem balanços importantes. O primeiro feito pela FASE, do Rio de Janeiro, depois o segundo feito por um Instituto de Desenvolvimento Humano no Ceará, o terceiro feito ali pelos companheiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um material que vocês têm para acompanhar todo esse processo, né? De sistematização, de análise do que foi a experiência, para onde caminhamos e assim por diante, né? Mas, de fato, vamos dizer assim, em 2016, eu só quero chamar a atenção de uma mudança institucional importante, porque FINEP, que era a grande parceira, em algum momento da história, em 2010, a partir daí, ela mudou a direção política da FINEP e abandonou a economia solidária. Ficamos sem um parceiro estratégico, que era a FINEP. Né? Mas também a FINEP, nós tínhamos dificuldade de operar via FINEP pelo modelo de gestão e assim por diante, e nós tínhamos um sonho de colocar as incubadoras e a extensão na política de pesquisa. E isso era a CNPq, né? Um modelo de financiamento da pesquisa para nós facilitava a operação e execução, né? Que tem seus dilemas, mas basicamente é isso, né? Paga diretamente os pesquisadores e os bolsistas, né? Não precisa fazer aquela gestão orçamentária na burocracia das universidades, e o recurso que vai de apoio para a incubadora vai vir o cartão pesquisador. Né? Então, isso nós fizemos uma concertação com o CNPq. Para mim foi uma conquista, porque colocamos a incubação e a extensão como parte da agenda de pesquisa nesse país. Tá? O CNPq incorpora isso, né? Projetos e assim por diante. Mas hoje no CNPq você tem bolsa de extensão, você tem bolsa profissional, ou seja, isso foi uma luta nossa para botar no CNPq essa institucionalidade. Claro que tinha um risco, né? Se o bolsista recebe o dinheiro na sua conta, não precisa fazer gestão coletiva. Se o professor recebe o dinheiro, o cartão no nome do professor, Valmor, né, a incubadora deixa de ser ou seja, precisa refazer os acordos para que a gestão da incubadora permaneça sob uma gestão coletiva, mesmo que quem tem o cartão é o professor Valmor, né, e não um fundo comum. Né? Então, são desafios aí que cada incubadora teve do ponto de vista da forma de financiamento via CNPq, mas eu acho que não conseguimos enfrentar esses dilemas com tranquilidade. O importante, bom, expandimos, chegamos a 115 incubadoras com o programa, né? Eu acho que foi uma expansão importante, muito articulado com as políticas públicas, as incubadoras, né? Política de resíduos sólidos, política da agricultura familiar, política disso, daquilo, e tivemos algum apoio expressivo do MEC por meio do programa de extensão universitária do MEC, chamado ProEst. Tá? Bom, o que é importante dizer é que em 2016, com o golpe institucional, destituição do governo, acaba Senais, né, fica até 2017, mas toda essa experiência de política pública desaparece, né? E Pronink desaparece, Senais desaparece, economia solidária desaparece, política de participação social desaparece, e política de cultura, tudo aquilo foi destruído e assim por diante e tal.
e nós estamos nesse momento de reconstrução. Né? E reconstruir em cima de escombros, às vezes é mais difícil do que construir. Né? E eu acho que é esse o momento histórico que estamos vivendo. Temos um acumulado importante, eu acho que não dá de reproduzir as condições que permitiram esses avanços todos, mas estamos com condições políticas para poder experimentar de novo essas coisas, né? E claro que vocês estão no meio disso. Né? Williane, eu vou precisar sair porque o secretário me convidou aqui, não, tá? Né? E essa é a minha tarefa. Se eu tiver outra oportunidade eu quero conversar com você, mas marca outra hora, Williane, para a gente conversar, tá? Para eu ouvir você. Vamos sim, arruma um tempo seu para gente, tá bom? Eu arrumo. Mais uma hora eu arrumo. Você contou um tanto de história, agora nós queremos uma pergunta. Olha lá. Josiane já levantou a mão. Deixa eu falar aí com você rapidinho. Fala, Josi. Tá bom. E o Diogo vai continuar, ele dá conta de todas as coisas e depois vocês me dão um retorno e eu posso... Vamos marcar outra hora, Williane, porque de fato o secretário me convocou aqui, nós estamos com problemas para resolver, faz parte da vida. Eu levantei a mão rapidinho, Valmor, só para agradecer, primeiramente, né, que fantástico para a gente pensar sobre tudo isso e pensar como que a gente, a Rede FECOSOL, pode também se somar agora para contribuir nesse processo de reconstrução. Eu só ia pedir para quem puder ligar a câmera rapidinho, também para não te prender aqui, para a gente fazer um registro desse momento que é histórico para a nossa rede, que é a primeira formação para os integrantes da rede. Então, muito rápido. Instagramável, minha gente, instagramável. Vamos lá. Ellen, isso. Maravilha, obrigado. Williane, eu me comprometo a tirar mais uma hora aqui, me organizar, para continuar a conversa com vocês, tá? E fico à disposição. E prazer enorme conhecer e ver esse entusiasmo. Uma gratidão muito grande, muito grande. Tá bom? Muito obrigada. Desculpa aí, mas... Obrigada, Valmor. Abraço. Valeu, Valmor. É isso. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Diogo, agora é com você, meu filho. Agora você dá conta do resto da história, grande, que é a história que nós estamos fazendo, né? Vai lá, Diogo. Pois é, gente, eu tenho uma apresentaçãozinha, enquanto eu coloco eu vou falando, mas o PRONINC, eu acho que foi a primeira vez que a política de economia solidária foi institucionalizada por decreto, é verdade, lá em 2010, em novembro de 2010, se não me falha a memória. Então, assim, ele também tem esse marco, por exemplo, no regimento interno aqui da incubadora do IFAL, do IFRN, também, se não me engano, do IFPB, porque a gente veio como base, tem lá, a gente se baseia no decreto do PRONINC Pacto Conceitual, o que é uma incubadora de economia solidária, o que é incubação, o que é o empreendimento, porque esse decreto até hoje é válido, né? Então, é importante a gente pautar isso. E também dizer que a realidade atual é muito parecida. A Senais, ela é criada, mas sem recurso, né? E vai ganhando recurso aos pouquinhos. Então, a realidade que o Valmor falou de 2002, 2003, é muito parecida com a que a gente tem hoje, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui apresentar de forma rápida, porque eu quero que a gente fique com a seguinte pergunta que a gente tem que responder. Quais são os desafios que a Rede FECOSOL coloca para a execução do PRONINC nesse próximo período? E aqui eu vou mostrar alguns dados e também falar como é que está o PRONINC atual, tá? Eu também vou me focar apenas no PRONINC. Eu não vou falar aqui, pelo menos não no primeiro momento, sobre as outras articulações que a gente está fazendo com o CETEC, pelas incubadoras, que tem essa questão do Assistec Nova, tem um recurso que a CETEC está buscando para o ano que vem fazer incubadoras dentro dos IFES. Então, assim, eu não vou falar sobre essas outras articulações, eu vou focar no PRONINC, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui eu vou passar rápido por causa do tempo, mas é o que é que tem na nossa lei, né? Porque não tem economia solidária na nossa lei da rede federal, isso é um problema. Tem o nome cooperativismo, inclusive ao lado do empreendedorismo, mas não tem, aqui, né? Não tem a questão da economia solidária. Aqui também a disparidade de PPCs, né? Nos PPCs entre empreendedorismo e cooperativismo.
Aqui eu vou passar rápido, porque eu acho que são dados que não são novidades, né? A gente tem nas nossas apresentações padrões e tudo que a gente faz com o governo, a gente tem pautado esses números. Aqui, esse relatório que a gente também tem inserido na nossa programação, nas nossas apresentações recentemente, esse relatório de ações da CETEC, que até a Josi que mandou para a gente, e nele, vejam que é desse ano esse relatório, tá? Nele tem 32 menções ao empreendedorismo, e os projetos com essas menções somam quase 35 milhões de reais, e tem 0 menções ao cooperativismo e à economia solidária. Isso, para mim, é uma coisa que me deixa um pouco chateado, triste, indignado, enfim. Várias palavras a gente pode utilizar, né? Porque é uma disparidade muito grande. Veja, mesmo que não exista economia solidária na nossa lei, tem o cooperativismo, e nem assim o cooperativismo não tem nenhuma miseração dentro da rede federal, ou pelo menos dentro da secretaria, que trate isso como tema, né? Isso A gente vive isso nos institutos, nos nossos campos, então isso não é novidade, tá? Mas constatar isso não deixa de ser algo preocupante. Aqui, as 18 incubadoras, né, a gente tem esse mapeamento dentro do drive da rede FEConsol, as 18 incubadoras, que tem 42 núcleos, porque algumas incubadoras são em rede, outras não. Tem 11 institutos hoje que demandam a criação das incubadoras, sendo que, e é importante destacar, que essa não é uma buscativa da nossa rede, né? Isso aqui são os institutos que chegaram até nós, buscando, seja através dos colegas da rede, seja através da articulação com o ForProex, e, portanto, dos pró-reitores. Então, vejam, eram 10 até 15 dias atrás, viu? Está aumentando esse negócio cada dia que passa. Então, por exemplo, a Denise do IFRN, eu sei que já fez uma conversa com o IF Ceará. Semana passada eu fiz uma conversa com o pessoal de Santa Catarina e do IF Catarinense, está até aqui, a Cristiane e o Janilson. Essa semana eu vou ter uma conversa com o pessoal de Sergipe. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Esses institutos aí que estão demandando, sejam institutos que são demandas dos servidores ou das próprias pró-reitorias de extensão, tá? Sendo que existem quase 100 incubadoras, tá? A gente fez um mapeamento entre as redes esse ano, então esse mapeamento é super atual, se não me engano, são 91 ou 92 incubadoras, e sendo somente 18 nos IFs. Então, assim, ainda... Eu acho que é um ganho a gente ter 18 nos IFs, tá? É um ganho para a nossa realidade, mas muito pouco para, por exemplo, se a gente for comparar com as universidades. Aqui o PRONINC, né, esse decreto, quem quiser ver, é super curto. Na verdade, o decreto ele é de uma página, sendo que metade da página é os membros do comitê gestor. E aí vale ressaltar que o governo Bolsonaro, ele acabou com todos os conselhos do governo federal passado. Então, metade do decreto está arriscado, porque foi extinto o comitê gestor, a gente está batalhando para... Ou seja, eu sou hoje do comitê gestor do PRONINC, representando a rede, mas de forma informal, porque ele ainda não foi recomposto formalmente. Tá? E é bom destacar nessa lei que ela é muito voltada para a universidade. Então, a gente tem esse desafio de inserir o ensino médio, o ensino técnico, profissionalizante nele. Vejam aqui, no objetivo, por exemplo, formação de discentes universitários e ensino superior. Então, é uma lei muito voltada para a realidade das universidades. Porque ela foi uma lei, volto a dizer, de 2010, a nossa lei dos institutos é de 2008, sendo que a gente começou o processo de expansão lá por 2011, 2013. Então, assim, era até natural que os IFs não tivessem contemplados aí. Mas é natural hoje que esteja, né? É uma tendência, é importante que hoje, por exemplo, numa mudança de lei, isso seja contemplado. Aqui, dentro do relatório que possivelmente o Adol vai apresentar para vocês amanhã, eu falo vocês porque eu não vou poder estar amanhã, mas, esse relatório do PRONINC de 2013 foi o último grande edital do PRONINC, que apoiaram 84 incubadoras. Esses são os institutos que concorreram a esse edital, tá bom? Os de vermelho estão aqui, são os que não existem mais. Esse aqui, o do IF, eu botei em laranja, porque ele existe, mas não existe. Ou seja, ele existe, mas está sem funcionar. Tá? Os outros eu não sei, mas assim, no nosso mapeamento a gente não conseguiu identificar. Então, vejam que a grande maioria dos que estavam ativos em 2013 não estão mais hoje. Tá bom? Isso é um problema que a gente tem, né? Em compensação, muitos outros surgiram. Mas, assim, as que tiveram recurso lá atrás não conseguiram manter o trabalho que desenvolveram. E aí, vamos lá. Passado esse histórico, essa questão das informações, eu vou tentar ser muito rápido, falar aqui o que é que já foi feito no PRONINC, desde essa nova etapa, desse novo governo. Primeiro foi recomposto esse comitê gestor, mas volto a dizer, ainda não foi formalizado.
tá bom? Atualmente começou com eu e Denise como titular, eu como suplente, Denise teve que sair, eu assumi a titularidade e o Mauro, também do IFRN, virou meu suplente. Então, a gente teve uma reunião presencial em março desse ano, que foi lá em Brasília, eu fui representando a rede, teve uma articulação com a FINEP, em abril de 2024, a FINEP tinha um rapaz lá, que era assessor do presidente, que estava muito empolgado, ele era da Unitrabalho, então ele tinha essa sensibilidade, conhecia a Unitrabalho, aliás, e aí, dentro dessa articulação, a FINEP, meio que esse assessor do presidente do FINEP e a Senes entraram num, assim, pô, acho que tem jogo para a gente buscar um recurso para o Pronink aqui via o FINEP. Tá? O nome dele é Edvard, ele teve que sair porque ele vai ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, em algum município, agora eu me esqueci. Então a gente perdeu esse aliado dentro do FINEP, que começou umas tratativas com a Senes para ter recurso via FINEP e via o Fundo de Desenvolvimento Nacional da Ciência e Tecnologia, que é o FNDCT. Tá? Então o recurso viria disso. Em maio, as redes, eu falo a gente, mas as redes, tem 4 redes dentro do Comitê Gestor do Pronink. Tem a nossa rede, tem a rede TCPs, a rede Unitrabalho e a ABPETS, que é a Associação Brasileira de Ensino, Tecnologia Social, Ensino, Pesquisa e Tecnologia Social, algo assim, acho que é esse o nome. A gente tem uma reunião com o Gilberto Carvalho em maio, a gente, Rede e FECONSOL, e dentro dessa reunião a gente entrega uma carta em nome dessas redes. E aí, dentro dessa conversa, o Gilberto demanda a realização desse seminário de incubação, para ele conhecer mais de perto o trabalho das incubadoras, que é exatamente o seminário que a gente vai fazer na Paraíba no próximo mês. Tá? Em junho, em maio também, tem uma reunião ampliada do Conselho Nacional de Economia Solidária, que é o Pronink é pautado. Depois as redes do Pronink, tentam pautar o N-Impacto, que é um programa do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que o ministro é o Geraldo Alckmin, meu vice-presidente, que é um programa voltado para o empreendedorismo social, que é sem recurso também, mas está buscando, a gente tenta pautar as incubadoras de economia solidária e consegue até, mas é um programa que ainda está em desenvolvimento, não tem recurso, mas está lá pautado a economia solidária, inclusive a Senes faz parte desse grupo. Depois a gente faz uma reunião das redes novamente com a Senes, dessa vez com a participação da Renata e com o Fernando, para tentar encaminhar essa questão da FINEP, que só foi vejam, em abril teve a sinalização do FINEP, mas só em junho e julho que a Senes consegue encaminhar de fato com a FINEP para que teve o problema de saúde de Gilberto, né? A Senes tem um problema hoje de falta de estrutura, falta de pessoal, enfim. Então, só consegue encaminhar em julho, e parece que agora as coisas estão andando com o FINEP e com o financiamento. A gente não sabe ainda se esse ano ou no próximo, mas já tem conversas nesse sentido, usando o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Dentro do Comitê Gestor do Pronink, a gente criou uma proposta que é de 160 milhões para 3 anos. Se a gente conseguir esse valor, pessoal, é o maior valor da história do Pronink. Tá bom? Então, são 150 milhões para as incubadoras e 10 milhões para o processo de avaliação, enfim, do programa, que é importante, né? Então, se a gente conseguir, vai ser realmente uma vitória. Não sabemos, não temos nenhuma resposta do fundo, se esse valor é ou não é, mas foi uma proposta que o Comitê Gestor do Pronink conseguiu articular. Em julho, ou seja, mês passado, a gente conseguiu, a partir dessa reunião com a Senes, a gente está tentando uma articulação das nossas redes. E aí, quando eu falo nossas redes, eu estou falando, novamente, da ITCPs, onde trabalha, e a BPETS, junto com a nossa, fazer uma articulação com o programa de agentes da Senes, né, que está prevista a contratação de 1.000 e poucos agentes no Brasil inteiro. Então, a gente está nesse processo, tá, de construção com essa articulação, e vai ter o seminário de incubação agora em setembro. Vejam que tem sido meses muito intensos, né? Todo mês tem alguma ação pelo menos desse grupo das redes. A dinâmica muda muito rápido, a Eliane até outro dia me falou, mas eu queria saber o que está acontecendo desse bicho, mas a coisa muda toda semana, e se eu falar para vocês uma coisa, é capaz de depois eu me dizer, porque na outra semana muda tudo. Então, assim, é melhor fazer esse repasse mais consolidado, do que ter que fazer repasse toda hora com as coisas em movimento e mudando. Enfim, porque tem sido essa dinâmica, né? Essa articulação com as redes também tem sido muito intensa, a gente está conseguindo fazer coisas em conjunto, e até no passado recente a gente não estava conseguindo, né? Então, peraí que a minha apresentação aqui, voltei, pronto. Então, assim, finalizando, viu, gente, a articulação da rede, a gente hoje está no GT, junto com o CETEC e ForProExt, aliás, não, desculpa,
a gente conseguiu, e aí tem que dar o crédito à Eliane, que ela conseguiu, nessa nova composição do comitê gestor, tanto colocar a nossa rede, como também colocar a CETEC e ForProExt. Eu considero isso um ganho muito importante. A Marlova do ForProExt tem atuado muito junto da gente, tá bom? A CETEC, ainda iniciando, né, no começo, mal sabiam que eram os incubadores da economia solidária, a gente teve que ir junto com eles, normal a gente ver essa questão, mas, assim, eu acho isso um ganho, a gente ter conseguido, pela primeira vez, colocar a CETEC e ForProExt dentro desse comitê gestor, que, volta a dizer, ainda não está formalizado, está em processo de formalização. A gente também hoje faz parte de um GT, que é Fortalecimento da Extensão, que é basicamente um GT para pautar o MEC, tá? Estamos nós, a ITCPs, ForProEx e ForProExt nesse GT. Infelizmente, quando a gente ia até a reunião em maio, teve aquela questão do Rio Grande do Sul e a Aliança, que está pela rede TCPs, e a Marlova pelo ForProExt, as duas são gaúchas, então acabou que adiou essa reunião, a gente não conseguiu fazer novamente, mas até numa reunião recente a gente falou que ia reativar, porque é basicamente a gente pautar o MEC para ver se a gente volta com aquele programa de extensão que o Valmor citou aí, né? Que seja um programa permanente, alguma linha lá para a economia solidária. A gente tem se articulado muito com as outras redes dentro desse processo e pautado não somente o comitê gestor do PRONIC, né? Aqui a programação do seminário até então, né? Aqui a gente colocou a rede FECOSOL, ou o IFSOL do IFRN também para apresentar a sua experiência. Então, aqui no dia 10, esse aqui é a programação do dia 10, que é a programação que é aberta, né? Nesse seminário a gente pensou em ter um dia 9, que é para visitar os empreendimentos, aí seria mais a Senais e outros ministérios, visitar alguns empreendimentos incubados. Esse seminário no dia 10 é o dia aberto, e no dia 11 vai ter uma reunião do Comitê Gestor do PRONIC para dar alguns encaminhamentos do programa. Vai ser lá na Paraíba. Eu destaco somente aqui, 10 às 12, vai ter uma conversa para cada incubadora se apresentar, dizer como é que funciona, e aqui para apresentar experiências concretas de incubação. E aí, realmente, caminhar para o final, realmente, os dois últimos slides, eu estou correndo aqui, sei que o horário é complicado, eu vou fechar aqui o microfone. Então, que eu sei que o horário é complicado, então, o que é que tem hoje de possibilidade de financiamento? A gente tem o MDA, segundo a Senai nos falou, né, o MDA demonstrou algum interesse em ter alguma forma de financiamento, não detalhou ainda como seria. O MINC, desde a primeira reunião, o MINC coloca que é possível apoiar as incubadoras via Lei Rouanet, principalmente em empreendimentos da área cultural e de artesanato, etc. A FINEP, que é isso que eu falei, né? Hoje onde a gente joga mais fichas pela FINEP, e tem o próprio MEC. O MEC, como eu falei, tem muito espaço, né? Até pelo que a gente viu aí de recurso, de programas, e que não tem hoje nada voltado para a economia solidária. Então, o que está mais adiantado hoje é o MINC e o FINEP. O MDA é uma conversa com a Senais, que eles ainda não compartilharam detalhes, e o MEC, que é uma incidência que a gente está fazendo aos poucos, né? Diga lá, William, falta só o último slide. Não, Diogo, eu só queria, nesse slide aí, por que a Fundação Banco do Brasil não está pautada como uma possível fonte de recursos também? Quando a Fundação Banco do Brasil faz parte do comitê gestor, eles disseram que estavam, esse ano, eles disseram que não tinham mais disponibilidade. Eles falaram isso na reunião do comitê gestor, disse que todo o recurso já estava planejado com outros gastos, que eles podiam conversar para o ano que vem. E aí a gente entra no problema que eu falei anteriormente, né? A gente, assim, a Senai tem um problema de estrutura, porque hoje não tem servidores suficientes, etc. Então, eu acho que a gente acabou voltando muito para o FINEP, que era uma coisa que estava mais palpável no primeiro momento. Mas eu concordo que eu acho que a gente tem que começar a olhar para o ano que vem, porque esse ano está acabando, ainda não temos nada concreto, e eu acho que a gente tem que começar a olhar para o ano que vem e começar a ver o Banco do Brasil, etc. Né? A Fundação Banco do Brasil, no caso. E aí, para finalizar, gente, os desafios, que é o que eu quero ver com vocês agora. Por quê? Porque nesse seminário aqui, vejam que às 16 horas do seminário, cada rede vai ter 15 minutos para se apresentar e falar quais são os desafios que ela enxerga para o PRONIC. Aqui eu coloquei uns que eu tenho para mim, mas eu queria construir isso junto com vocês, aproveitando essa formação, porque é uma fala em nome da rede e mais justo que ela seja uma fala coletiva. Então, assim, primeiro, inserir o ensino médio no programa, porque ele não é voltado para o ensino médio. O último edital, que foi em 2017, se não me engano, não estava contemplado bolsas para o ensino médio, por exemplo. Então,
inserir o ensino médio no programa é um desafio nosso. A gente tem um programa que, por nossas incubadoras serem novas, a gente não tem, primeiro, dados consolidados. Então, seria muito bom que as incubadoras que existem, as 18 incubadoras que já existem hoje na rede federal, tivessem um relatório, por exemplo, que a gente pudesse compilar os dados e apresentar os dados das incubadoras de economia solidária. Quem sabe a gente não consegue construir isso via rede FECOLSOL, né? Mas eu acho que seria bom, e também, por serem incubadoras novas, a gente também não tem muitas pesquisas sobre a gente e nem dados consolidados, como eu já acabei de falar. Então, isso acaba sendo algo que pesa contra um pouco, né? O importante é que a gente conseguisse construir mais dados como esses que a gente apresentou aqui. Todos esses dados que a gente apresentou aqui foi a rede FECOLSOL que construiu, e são dados que mostram o tamanho do buraco e do desafio que a gente tem, né? Então, acho que se a gente conseguir construir mais dados como esse, seria ótimo para a gente, para fortalecer nossa pauta. Outra coisa que eu coloco como desafio é que as incubadoras, a importância de uma incubadora ser um processo coletivo. Vejam que aqui, ó, o tanto de incubadora que terminou, velho, que fechou, que não existe, que não funciona mais. E aí eu chutaria que seria por esse problema de ser um processo muito individual, muitas vezes, que depende de um professor, né? E aí o professor pode ficar doente, pode se aposentar, pode ser redistribuído para outro IFE, e aí acaba. Assim, a importância de ser algo coletivo é importante para a gente, para que seja algo permanente, né? Que seja um programa dentro do Instituto, permanente e coletivo. Tá? Então, eu acho que é um desafio de a gente fazer isso, porque não é um desafio só nosso, diga-se de passagem, né? Também envolve as incubadoras das universidades, mas a cultura do IFE é diferente de uma universidade. A gente tem também que tem coisas boas e ruins entre institutos e universidades. E aí, de diversas formas, né? Enfim, eu vou focar nesse, porque eu acho que a cultura do IFE é uma cultura mais coletiva. Você não vê como nas universidades, cada um no seu quadrado, cada um com sua sala, um não dialoga com o outro. Você não pode, na universidade, você não pode nem pegar uma cadeira emprestada da sala do lado, porque senão você arranja uma briga com o professor do lado, né? A gente sabe que isso não é uma realidade, pelo menos nos IFES que eu fiz parte, né? Nem nos campos que eu fiz parte. Então, a gente tem essa outra cultura, eu acho que favorecer esse processo coletivo de incubadora também nos fortalece, tá? Tem uma política pública permanente na CETEC de apoio, e eu acho que inserir a economia solidária nesse decreto, não é economia solidária, eu errei, tá? Inserir a educação profissional, científica e tecnológica nesse decreto de 2008, ou no decreto do PRONINC, e também inserir a economia solidária no decreto da rede federal. Tá? Eu acho que esses desafios a gente tem, alguns dialogam diretamente com o PRONINC, outros não dialogam tanto. Mas é isso, falei demais, abro aí para que a gente possa conversar, debater e complementar esses desafios. Então, minha gente, quem vai querer tomar a palavra aí e interlocutar sobre esses desafios, né, gente? Sobre esses desafios, na verdade. Fala, Josi. Eu acho que uma coisa que a gente poderia acrescentar nesse processo de discussão é defender as incubadoras como um espaço de interlocução com a comunidade, né? E também como um laboratório de aprendizagem para os nossos estudantes. Porque muitas vezes, quando a gente fala das incubadoras em si, elas estão um pouco distantes de quem não conhece sobre as incubadoras, e isso acontece muito dentro da própria questão das interlocuções, às vezes com a própria comunidade. Então, eu acho que se a gente tratar as incubadoras como um espaço onde possa ser construída essa interlocução com a comunidade, e um espaço, um laboratório de aprendizagem para os nossos estudantes, onde eles têm a possibilidade de viver de fato o ensino, a pesquisa e a extensão, que eu acho que outra coisa que as incubadoras nos ajudam a pensar é como ter um processo formativo indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Porque a gente não tem como ter uma incubadora sem ter uma interlocução, né, com a comunidade, principalmente a incubadora de economia solidária. Então, ela vai vincular ao movimento social, ela vai vincular a questão desses coletivos de trabalho, desses empreendimentos, e isso faz com que os estudantes também conheçam, né, essa realidade. Então, eu acho que essa poderia ser uma das inclusões, né, dessa temática, ao falar de incubadoras, né, dizer o que as incubadoras significam para a gente nos institutos e nos Cefetes, e
Eu acho que essa outra própria questão da institucionalidade é uma coisa importante também que o Diogo trouxe, e que ela é contraditória, não é uma decisão fácil de ser tomada. Eu acho que é um grande problema, né, estar como projeto no nome de um servidor. Eu digo isso porque na nossa aconteceu isso, eu saí para o afastamento, ficou um colega que saiu para o afastamento também, a incubadora está inativa, né, por enquanto. Mas também tem a questão da institucionalidade, que a partir do momento que envolve a captação de recursos, o ter na estrutura engessada, digamos, vinculado a uma pró-reitoria, uma reitoria, às vezes dificulta a interlocução nos campos, né? Então, eu acho que esse é um tema importante de discussão dentro da nossa rede, né? Mapear como que as nossas incubadoras funcionam hoje, as experiências que a gente já tem dessas 18, o que tem de positivo e negativo na institucionalidade de cada uma, para que a gente possa ter posicionamentos enquanto rede IFE-Ecosol do que pode ser pensado, né, enquanto processo de implementação dessas incubadoras. Acho que a gente falou demais, o pessoal ficou tímido. Eu estou anotando aqui, viu, o que estão colocando no chat, essa fala da Josi, eu estou colocando aqui como desafios, tá bom? Mas isso aí que a Josi falou, que a gente precisa de enfrentar esse debate da institucionalização, do né, que pode ajudar, de que pode, quem sabe pode ser um assunto para o nosso encontro no COMPS. Não sei. Mas sobre desafios aí, Diogo, um grande desafio que eu estou sentindo, que eu sinto hoje, e nem eu sei melhor do que eu, essa... Você falou que o Proeste hoje está dentro do comitê gestor, não é? Mas na fala de Valmor, ele fala da relação das Senais com a CETEC para a criação dos editais de PRONIC, não é? Então, eu acho que essa relação aí precisa ser estrutural para o PRONIC, né? E aí, essa próxima reunião do FOR-Proeste, eu acho fundamental nesse sentido. Fala, Diogo. Só dar um retorno, porque, na verdade, eu não vivi o PRONIC como professor, eu vivi o PRONIC como técnico de uma incubadora, tá? Então, assim, eu vou falar sobre o que eu ouço falar dos colegas que estavam nesse período como professores. Por exemplo, eu já ouvi muita gente falando que esses editais do PROEC, do Ministério da Educação, eram muito ruins de executar. Porque quando vem o recurso para a universidade, você tem que executar o recurso todo naquele ano, primeiro, e basicamente você pode pagar a bolsa. Para pagar diário, outras coisas, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu vi muitos colegas criticando o recurso que vinha pelo MEC porque era difícil de executar. Teve até um caso curioso da Universidade Federal do Cariri, que eu acompanhei, e eles botaram um recurso para o empreendimento, não conseguiram executar e o professor ainda ficou com fama de ladrão. Por quê? Ele botou lá que ia comprar máquina para os empreendimentos, falou para o empreendimento que conseguiu o recurso, quando foi na hora de executar, a universidade disse que não conseguia, porque a universidade não conseguia comprar algo e passar para outro, né? Depende muito de cada procurador aí. E aí, pronto, o pessoal botou na cabeça que o professor roubou o dinheiro. Então, assim, e foi recurso na época do PROEX. No FINEP, a gente também está articulando para que seja um recurso executado via o CNPq, porque o pessoal também se lembra que a execução via FINEP não era tão boa. Então, assim, a gente tem esse desafio, né, de conseguir o recurso e fazer com que o recurso venha de uma forma que ajude e não atrapalhe. Porque, a depender de como o recurso vem, a dificuldade de executar é tão grande, a gente está vendo aí no Manuel Quirino um problema com as fundações, né? Que acaba dificultando o negócio, né? Gerando mais dor de cabeça aí. Fala, Tata. Olá, gente, boa noite. Então, eu acho que, né, parabenizar pela apresentação, ambas as apresentações foram bem complementares e importantes. Eu ainda estou nesse processo de entender melhor o PRONIC, apesar da gente já estar falando bastante sobre ele. Eu tenho uma dúvida sobre a questão de como foi o PRONIC e como vai ser esse PRONIC próximo, né, o próximo que virá. Se ele é um programa vinculado somente às incubadoras que
já existem, ou se também vão pensar na formação de incubadoras. Desculpa se você já falar sobre isso, me passou despercebido. Isso me parece ser importante para a nossa realidade dos IFs, porque o que eu percebo, e aí os próprios dados que o Diogo, né, passou mostram, né, que a gente tem uma experiência maior em núcleos do que especificamente formalizando-se em incubadoras, não é? Eu acho que a gente precisa, inclusive, nos apropriar melhor dessa diferenciação de núcleos de extensão e incubadoras. Seria interessante, de forma institucional, ter mais clareza dentro dos IFs, né? Essa diferenciação. Eu acredito que há uma certa heterogeneidade da forma de organização das incubadoras dentro dos nossos IFs, e eu acho que esse desafio que o Diogo colocou de fazer um diagnóstico, né? Que acho que foi um segundo ou terceiro lá do último slide, que é no sentido de fazer uma pesquisa de como... Isso nos ajudaria. Me dá a impressão que é bem heterogêneo a forma de organização das incubadoras que nós temos dentro dos IFs. Então, assim, nos conhecer é importante, né? Porque senão até complica. Mas eu fico um pouco pensativa se o PRONIC vai possibilitar a formação. O foco vai ser no fomento, no fortalecimento das incubadoras já existentes ou em novas incubadoras. Essa é uma dúvida que eu tenho. O foco do programa, qual foi, pelo que eu entendi, no passado foi nas que já existiam, mas enfim, e o que vai vir. E a questão do envolvimento dos meninos do ensino médio, eu acho que a gente precisa realmente aprofundar um pouco nas nuances disso, né? Do fato que esse é o nosso grande diferencial mesmo e que afeta o dia a dia. O fato de a gente trabalhar com adolescentes, menor de idade, isso influencia muito nas ações, a questão também do tipo de abordagem que a gente faz com esses jovens, enfim, a forma, como se forma dentro dos IFs os núcleos, né, com quem a gente trabalha, e a ideia de ser uma formação profissional mesmo, então a gente entra nessa seara da discussão da educação profissional, usando, né, da prática da economia solidária. Eu acho que a gente precisava realmente dar uma aprofundada nas nuances desse trabalho com o ensino médio integrado, assim. Eu acho que isso nos fortaleceria bastante, inclusive, porque dialoga com o projeto de EPT emancipatório, o fato de trabalhar com a economia solidária. Isso aí tem uma conexão direta. Eu acho que a gente precisa também entender melhor a nossa formação enquanto orientadores, docentes vinculados aos núcleos e às incubadoras dos IFs, né? A nossa formação nesse processo de sermos orientadores dentro das incubadoras, porque diante desse diferencial, né? Porque a gente precisa de qualificação, não sei nem se eu colocaria esse nome de qualificação para não parecer um teor meio isso, ter um caráter mais emancipatório, na ideia de ser uma coisa muito tecnicista. Mas eu sinto que a gente precisaria também dar uma olhada também para nós, os orientadores desse processo. Mas uma coisa também que eu fico pensativa, a partir da prática da gente, dentro do IFPB, dentro do NUCAIS, além dessa questão que você colocou, Diogo, burocrática mesmo, que a gente já se deparou também, de ter dificuldade de repassar recurso para os empreendimentos, de ter dificuldade de passar bens, de ajudar na questão física do ambiente, porque não autorizam a gente doar recursos para eles, essas coisas mais práticas que eu acredito que com o recurso do PRONIC a gente vai se deparar, a formalização do nosso vínculo com os movimentos sociais. Porque quando a gente trabalha dentro da incubadora, do núcleo, a gente fortalece muito outros movimentos, como já foi colocado, né? E a gente, pelo menos assim, eu sinto uma certa dificuldade de estabelecer essa parceria com os movimentos sociais, sabe? Fica muito na camaradagem, e eu acho que quando vinha o PRONIC, eu acho que o PRONIC também tem essa capilaridade de possibilitar o fortalecimento dos movimentos sociais que vão estar nessa parceria com as incubadoras.
Só que aí também eu sinto que fica hoje ainda, apesar de a gente ter no SUAP, a gente poder colocar lá, tipo, agente externo, mas fica muito solto, sabe? Não fica bem institucionalizada essa parceria. E aí não gera assim, um vínculo maior da instituição com o movimento social. Não gera-se esse vínculo. Esse vínculo é feito da pessoa do núcleo com o movimento, e não entre a instituição e o movimento social. Não sei se eu estou sendo clara nesse aspecto, sabe? Mas eu sinto na prática isso. Tipo, as nossas parcerias lá no NUCAIS, parece que é parceria da CPT com a Tatiana, com a Williane, ou com o NUCAIS, e não da CPT com o IF a partir da Incult, por exemplo. Não há uma parceria que está dizendo assim, a instituição, o IF, a partir das incubadoras, estão, né, fazendo as parcerias com os movimentos sociais. Eu não vejo isso. E aí, isso poderia ajudar no processo do PRONINC, né? Tipo, no sentido de a gente conseguir utilizar esses recursos para fortalecer esses movimentos. Enfim, essas são algumas das minhas reflexões aí que eu tenho tido a partir das falas e dos últimos tempos. E diz aí, Denise, depois o Diogo fala. A Denise levantou a mão porque ela tem coisa para falar. E fala, Denise, conta para gente como que é no IFSOL, como que vocês resolvem todos esses impasses. Está desligado o microfone dele. Sim, pronto, só esse microfone, gente. Boa noite, gente. Tá ouvindo o Diogo falar aqui, primeiro parabenizar, viu? Quem tá puxando tudo isso, tá? Porque a gente faz parte da rede, mas é tanta atividade que uma hora eu cheguei, Diogo, eu tenho que sair porque eu tô no doutorado, não tô dando conta, né? De tanta coisa. Hoje tive problema de saúde, né? Mas alguns pontos que Tati falou é bem complexo mesmo, e são coisas que Diogo falou também, eu fiquei refletindo também nas falas de Diogo também. Como a gente não para sistematizar os resultados que a gente tem, né? E é uma coisa que eu acho que é de todos nós, a gente faz tanto a extensão que não para escrever. E a gente vê essa relevância, essa importância agora na hora de buscar recursos, né? Através do PRONINC ou outros editais que vêm para comprovar as atividades que a gente tem. Porque, por exemplo, a gente, como o Josi também falou, né? Quantos alunos que a gente tem do EJA, gente, fazendo prática profissional no EJA, dentro da IFSOL. Então, são dados que remetem a essa prática, inclusive com o público que tem dificuldade, né, de fazer esses relatórios e tantas atividades. Eu acho, assim, uma fala que a gente tem que trazer muito é isso, Diogo, também, de ter esses resultados, nós, as incubadoras, realmente a gente ter resultados para a gente consiga avançar. E em relação à metodologia, inclusive, a minha tese de doutorado é sobre isso, viu, gente? Por isso que eu estou aqui doidinha, escutando tudo as incubadoras, porque eu venho falando comigo mesma, né, essa questão da metodologia, né, das nossas incubadoras, como Educação Popular, como ITCP, e a gente está refletindo o tempo inteiro em relação a isso, né, como se dá, como é que não se dá, porque é isso, né, e essa continuidade também, né, como também Tatiana falou, a gente sai e é outra pessoa que vai ficar, como é que vai ficar, então são essas questões também que eu concordo, mas a gente como rede, e pensando para o NINC, mas assim, o que eu mais quero agradecer, inclusive Diogo, Eliane, o pessoal que está à frente, Josi, Gustavo, Tati, o pessoal que está muito à frente aí, né? Agradecer que estão puxando tudo isso e por esses momentos maravilhosos que são únicos, né? Inclusive esse evento que eu vou fazer agora também, João Pessoa, que proporciona esses espaços que a gente viabiliza o que a gente visibiliza o que a gente faz. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito e a gente não dá visibilidade ao que a gente faz. Eu acho que esse é o maior erro da gente, viu? É não visibilizar o que a gente faz. Que o pessoal da empresarial, né, muitas vezes, né, não tem um resultado tão grande como a gente tem, mas eles conseguem divulgar e se promover em cima disso o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que melhorar também muito essa questão da comunicação nossa, de se fazer mais presente, tanto na comunicação, mas como também na divulgação desses resultados, tá? Obrigada. Eu vou falar, inclusive, que meu sonho, sabe o que é? É a gente pegar os dados compilados das incubadoras de economia solidária e dizer, pronto, tá aqui. Agora, CEPEC, vamos comparar? Vamos comparar, vamos ver quem dá mais resultados, vamos ver quem está mais afinado com a lei de criação dos itens. Inclusive dentro dos próprios IFs, vamos pegar a incubadora do IFRN de Economia Solidária e Empresarial, a do IFAL, Economia Solidária e Empresarial, do IFRJ, e por aí vai, vamos e assim,
Claro que não se trata de uma questão meramente quantitativa, porque tem a parte qualitativa que ela não é irrelevante, muito pelo contrário, ela é bastante relevante. Mas até na parte quantitativa, eu acho que a gente consegue dar uma resposta até melhor. Né? Mesmo na visão meramente quantitativa, eu estava até conversando com uma colega outro dia, ela falou, mas essa parte quantitativa a gente está se rebaixando à lógica gerencialista do Estado. Eu disse, mas se é essa a lógica? Se é essa lógica, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Assim, eu quero mudar essa lógica. Até não mudar, eu vou jogar esse jogo. Tá? É pelo menos assim que eu penso. E para responder rapidamente, tiveram sim, viu, Tati, editais que contemplavam a criação de novas incubadoras. O que o ADO vai apresentar amanhã, um relatório de 2013, tinha uma linha somente para a criação de novas. Nessa nova fase do PRONINC, não sei, eu vou ser bem claro contigo, vai depender do tanto de recurso. Por exemplo, a CETEC disse que pediu 2,5 milhões para as incubadoras de economia solidária. 2,5 milhões não é nada. Se for 2,5 milhões da CETEC, gente, só dá para as incubadoras que já existem. Né? Assim, isso eu estou pensando no CETEC e IFE. Em PRONINC, a gente viu aqui que tem 90 mapeadas. Se for um recurso de 5 milhões, o PRONINC, assim, vai ser só para que existem. Tá? A gente está batalhando para que não seja isso, mas eu acho que vai depender muito do recurso. Assim como o enfoque do PRONINC, se vai para grupos de cultura, reciclagem, vai depender muito também do financiador, né? Então, assim, eu não sei, o de hoje não tem nada fechado, mas minha opinião é que vai depender do recurso, tá? Que a gente consiga, a quantidade do recurso e também do financiador. Eu acho que, inclusive nos editais passados, teve uma coisa interessante, que as incubadoras, para se colocarem, tinham que ter uma carta de anuência de uma rede, ou ITCPs, ou em trabalho, para evitar, enfim, aquela galera que vê o edital entra e diz que a economia solidária é só para ganhar o recurso, né? Então, teve isso também, que eu acho uma coisa boa. Enfim, só para dialogar com o que vocês colocaram, eu acho que concordo aí com a dificuldade de articulação com o movimento, números, etc. Gustavo, você quer falar, Gustavo? Gustavo mostrou a carinha, escreveu lá no chat. Gustavo está congelado, deu -1 grau no Rio Grande do Sul hoje, ele está congelado, amiga. Parabenizar esse primeiro momento aí que vocês conduziram, parabéns por ter feito a informação aí, seja o primeiro de muitos. Eu, no momento, não tenho nada para colocar para contribuir, né? Os últimos mês aí eu tenho estado um pouco ausente, mas parabéns para o GT e por mais momentos como esse, né? E espero encontrá-los o maior número de pessoas possível no Contos aí, para a gente trocar algumas ideias, principalmente. As pessoas já estão desistindo aqui, porque já deu 8 horas, mas eu vou falar rapidinho, porque pela primeira vez eu vi pautado a questão de se contrapor, de fazer contraposição entre os NITs, né, os núcleos lá de inovação e tecnologia, que é o das empresas, e as incubadoras de economia solidária, não é? E eu acho que essa ideia do Diogo, ela poderia se transformar num projeto de pesquisa, num grande projeto de pesquisa de avaliação dos resultados da tecnologia, né, tradicional, voltada para as empresas, vou chamar de tecnologia capitalista, porque a incubação, gente, é uma tecnologia social. A metodologia de incubação é uma tecnologia social, não é? Então, eu acho que a gente poderia sim, sabe, gente, começar a pensar, talvez para o próximo edital universal do CNPq, a gente pensar um levantamento desses aí, de usar a palavra impacto social, né? Mas, ou responsabilidade social, talvez, das duas, porque todos os institutos, eles têm essa ruptura entre os núcleos de inovação e tecnologia, lá os NITs, né? Que é do empresarial, das empresas, onde que rola muita grana,
e para se desenvolver um trabalho em função das empresas que têm dinheiro. Eles dizem que é porque elas mesmas que põem o dinheiro, não é? Mas a gente podia fazer aí um trabalho de redistribuição de renda, né? E dessa questão de como que a economia solidária, as incubadoras de economia solidária, estão muito mais alinhadas com os propósitos de comissão da Rede Federal de APT. Né? Eu acho que é o momento de a gente começar a articular um grande projeto de pesquisa que a gente pode submeter ao próximo edital universal do CNPq. Diogo, com relação a essa questão da gestão do PRONINC, todo mundo que já participou dos PRONINCs anteriores concorda que o CNPq é o melhor gestor, que o CNPq é o melhor gestor do que o MEC, a PROESC, essas coisas aí, não é? Mas, de todo jeito, eu acho que o pensamento agora é assim, é um novo momento histórico, gente. Não dá para repetir o início do século, não é só simplesmente repetir, é aprender com o que aconteceu e dar o grande salto quântico agora. Conseguir uma articulação, esse próximo edital do PRONINC seja uma articulação realmente mais avançada do que simplesmente repetir as anteriores, porque a gente já conhece as dificuldades, a gente já conhece, né, o problema que foi. Isso que você estava falando aí, Diogo, o povo da Fundação Banco do Brasil, no início das conversações sobre o PRONINC, eles falavam que eles só financiariam se fosse, igual você falou, para catadores, um projeto para catadores, ou para linhas específicas, né? E aí a grande discussão era, mas uma incubadora trabalha, não é só com catadores, trabalha com trabalha com catadores, com artesanato, com agricultura familiar, né? A gente não trabalha só com uma vertente aí. Ana Paula pediu a palavra aí, fala. Era só para destacar a importância colocada dessa questão dos dados, né? Que é um desafio que nós temos, né? Trabalhar esses dados, porque a nossa ação é muito intensa, né? Cotidianamente nos nossos espaços dos núcleos, das incubadoras, e eu acho que uma questão central de alinhamento da rede, né? É essa necessidade da gente pensar uma proposta, né, que traga essa questão de dados que a gente pudesse desenvolver no próximo ano, no sentido de sistematizar as nossas ações, né, de forma mais aprofundada e, quem sabe, a gente não conseguisse editais para nos desafiarmos, né, a trabalhar a partir principalmente do CNPq, na construção desses dados. Era mais de forma sugestiva, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos na realidade de onde eu estou, né, a gente precisa olhar para dentro e tentar trabalhar essa sistematização de forma mais prioritária. Diz aí, Diogo. Ana, baixa sua mão. Tenho nada, não. Pode ficar à vontade aí para encaminhar. Bom, gente, que encaminhamento que a gente pode dar, né? Eu achei que essa primeira formação foi um brainstorm, né? Uma chuva de ideias e muito rica, né? Que precisa, sim, de... É isso que aconteceu aqui hoje. Todas essas ideias, a gente vai precisar de fazer uma sistematização disso tudo que aconteceu hoje. Eu espero que amanhã, com o Felipe Adó, que a gente possa avançar nisso, que a gente possa trazer mais pessoas. Achei que foi um público legal, né? Deu 8 horas, as pessoas já começaram a diminuir, mas acho que a gente precisa parar sobre tudo isso
que foi discutido e foi falado, foi levantado aqui hoje, para a gente elaborar um documento para a gente apresentar no dia 10 de setembro, né? Eu acho que se alguém mais tiver alguma coisa para falar, quiser se colocar, são 8h12, né? A gente pode ficar mais uns instantes, se tiver mais alguém que queira se colocar aí. O microfone está aberto aí. A fala está livre. Então, já que ninguém se pronunciou, acho que terminamos por aqui. Eu posso colocar lá no grupo, se alguém, eu posso compartilhar a apresentação, subir no drive da rede. Quem quiser ir complementando a parte dos desafios, fique à vontade. Até o dia 10 a gente tem que fazer isso, né? Isso, e eu acho que como vai ficar gravado e a gente vai colocar no YouTube, eu acho que a gente vai poder voltar, o Gustavo vai falar aí, a gente vai poder voltar e amealhar, refinar um pouco, pegando as coisas que, por exemplo, Tatiana colocou um tanto de coisa que enlouqueceu minha cabeça, assim, mas eu acho que da fala de Tatiana sai caldo grosso por aí, né? Essa coisa, todo mundo aqui colocou, e principalmente no chat, tem muitas colocações aí no chat, que dá para a gente fortalecer, mas eu acho importante que você coloque lá, para a gente ir fortalecendo essa lista dos desafios. Fala, Gustavo. Não, você acabou o que já disse. Eu ia perguntar se ia ser disponibilizado e vai ser postado, né? Na quinta-feira, é isso, né? Você vai subir para a gente, né, Gustavo? Tá você vai subir para a gente. Tá Diogo passa aí essa gravação para você e você sobe. Mas deixa para fazer isso na quinta-feira, para depois dessa discussão de amanhã. E aí, se vocês puderem chamar mais pessoas, não é? Para participar amanhã, para a gente enriquecer. E também tem o material, né, gente, que Felipe Ador disponibilizou lá para a gente, e ele propôs isso, que a gente desse uma olhada naquele edital, naquele material, e para que a gente amanhã faça, né, isso que aconteceu hoje, que foi um debate bastante qualificado. Eu acredito nisso, eu senti isso hoje. Achei que foi muito rico, gente. Eu fiquei muito satisfeita com a nossa primeira formação. Uma dica, aquele relatório do Ador, ele é muito rico mesmo, mas eu vou falar uma coisa aqui que se meus alunos fizerem, eu fico chateado. Mas se você pegar só as figuras do relatório, já é uma baita de uma informação, já tem muita informação ali de como funcionam as incubadoras, o perfil. Recomendo muito vocês olharem, se quem tiver sem tempo, né, o ideal é que você leia, mas se você tiver sem tempo, veja os gráficos, as tabelas, que já é muita informação boa. E ele postou também um artigo que eu achei interessante, que eu vou tentar ler amanhã, que é incubadoras e metodologias, né? Eu achei que pode ser uma coisa bem interessante. Eu vou ver o que eu consigo amanhã, durante o dia, aprender daquele material, mas gostaria que todo mundo, né, que pudesse dar uma olhada, já chegasse assim, mais ou menos. Porque vocês viram, né, gente, que Valmor falou que teve 3 momentos de avaliação, né? Porque foi, gente, se começou em 96 até 2017, né, foram 20 anos, e nesses 20 anos, 3 momentos de avaliação. A gente está, todo mundo, né, está fixando mais nessa de 2017, que parece que foi um processo, bom, e está mais próximo também, né? Mas então é isso, gente. Proponho que a gente se aproprie desse material de Felipe, chame mais pessoas amanhã e que amanhã a gente faça ainda melhor do que hoje, ok? Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeita. Estou muito feliz, muito satisfeita. Obrigada, tá, Diogo, por toda a sua disponibilidade, tá, querido? Muito obrigada. Parabéns ao GT de formação aí. Obrigada a todos.
Abraço, minha gente. Boa noite. Tchau. Tchau.